Olá, eu sou o Dr. Moisés Dias, sou psiquiatra da Clínica Livon e o tema que eu vou falar é sobre ansiedade e sobre pânico. A ansiedade, assim, é um sentimento natural, um sentimento biológico, algo que serve assim para nos proteger, é como se fosse um sinal de alerta. Geralmente a ansiedade é uma coisa que não causa dano, que pode ser até benéfico em alguns sentidos, assim, aumenta a nossa atenção, às vezes a gente consegue até gravar melhor as coisas, se envolver melhor com as atividades, mas em certos casos, em certos níveis, ela pode se tornar algo patológico. Quando ela começa a se tornar assim muito intensa, muito frequente, quando ela começa a causar prejuízos no nosso desempenho, seja acadêmico, profissional, até nos relacionamentos, a gente chama essa ansiedade de patológica. Como saber se eu preciso tratar isso ou não? A resposta não é tão simples, mas basicamente a pessoa começa a ter sintomas até físicos, assim, fadiga, irritabilidade, dor no corpo. A pessoa vive mais tensa, muitas vezes perde o sono. E essa ansiedade, assim, se a gente não procura tratamento, correção, ela pode até levar a quadros depressivos, que a pessoa começa a ficar mais desanimada, mais isolada, mais irritada também. Então é uma possível complicação da ansiedade. Quanto ao pânico, ela seria uma ansiedade que vem de uma forma assim mais abrupta, mais intensa. A ansiedade patológica, ela vem aos poucos, ela pode durar anos. Tem pessoas que dizem que sempre foram ansiosas a vida toda. E o pânico, ele é diferente, ele vem de uma hora para outra, muitas vezes em situações banais da vida, assim, a pessoa não estava passando por nenhum estresse, estava com a vida organizada e ela tem essas crises. Eu vou usar um caso clínico, assim, uma pequena vinheta. Então, é uma mulher de 26 anos, vamos chamar ela de Ana, um nome fictício. Essa idade, assim, essa faixa etária é a faixa etária mais comum de iniciar esses quadros de pânico, mas pode acontecer em qualquer idade, assim, crianças, idosos, mas o mais comum é entre 20 e 30 anos. Então, a Ana chega no setor de emergência com a seguinte queixa: acho que estou enlouquecendo. E a sensação que as pessoas têm é exatamente essa, assim, parece que está acontecendo um colapso. Ela diz que nos últimos 2 meses tem apresentado súbitos episódios de palpitações, que é o coração disparado, né? Suor, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, tontura e sensação de que vai morrer. A pessoa realmente fica bastante preocupada, ela tem crises muito fortes e é muito comum a pessoa ir em plantões, em emergências clínicas. Ela esteve na emergência do hospital, então, 2 vezes nas últimas 2 semanas e ela estava convencida de que estava sofrendo um ataque cardíaco. Então, muitas vezes existe uma dificuldade, assim, a pessoa, né, ela entende que aquilo que ela está sentindo é algo de ruim que está acontecendo. Mais comum a pessoa pensar que está infartando, está tendo um derrame, um AVC, né? Ou até uma crise de asma ou de falta de ar, né? Essa paciente, então, ela fez vários exames, tanto físicos quanto laboratoriais, todos foram normais. E ela contou que o primeiro episódio ocorreu quando ela estava caminhando pela rua sem pensar. Não estava acontecendo nada em especial assim e deu essa crise, né? O episódio durou aproximadamente 15 minutos, embora a paciente tivesse a sensação de que tinha durado muito mais. E depois desse episódio ela começou a ter outras crises com relativa frequência, né? Então essa é mais ou menos a história assim dos ataques de pânico, da síndrome do pânico. São crises recorrentes, muito intensas, que deixam a pessoa bastante preocupada. Muitas vezes ela começa a ficar insegura, evitar situações. Essas crises de pânico, elas podem ter também um fator desencadeante, a pessoa pode ter vivido algum tipo de
de estresse, de sobrecarga, e isso ser o gatilho para iniciar com as crises, mas muitas vezes a gente acaba não achando um motivo, e isso vem sem a gente entender por que isso está acontecendo, né? Bom, o importante então é a gente tentar buscar o tratamento adequado para essas questões da ansiedade, do pânico, e o tratamento geralmente ele é multiprofissional, assim, a gente tenta usar algumas técnicas de relaxamento, a psicoterapia é super importante, às vezes terapia ocupacional, até um tratamento assim de suporte familiar. Muitas vezes é necessário também o uso de medicações, e a função da medicação é deixar a pessoa um pouco mais protegida, fazer com que ela não fique tão suscetível, tão vulnerável a essas crises. À medida que a pessoa vai se tratando, a resposta, assim, a pessoa vai tendo mais controle, as crises vão ficando mais fracas, até o momento que elas desaparecem praticamente total. Então, o prognóstico, em geral, para essas patologias, ele é bom. Só para encerrar, nunca nenhum paciente acabou falecendo, indo a óbito por uma crise de pânico. Embora os sintomas sejam muito fortes, é importante a pessoa saber que não existe um risco. A origem desses sintomas, ela é de uma origem psicológica, e isso tem tratamento desde que a pessoa procure o tratamento adequado.